como reis pela história que construíram, pelo talento que expressaram através do falar, através do cantar, através de vários meios. Nós poderíamos começar pela nação brasileira, um homem chamado e vivo até hoje, Rei Pelé, um grande rei do futebol. Na sua época, ele impressionou a geração brasileira. Nós poderíamos falar do rei do automobilismo, Ayrton Senna. Poderíamos falar de várias personalidades, presidente J.K. Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, que construíram as suas histórias durante os tempos na face dessa nação brasileira. Mas eu tenho algo a lhe dizer: esses reis, como o rei Luiz Inácio Lula da Silva, um grande estadista político da sua época, mas a sua história já está sendo apagada. Esses reis, a sua história se perdeu no tempo, as pessoas esqueceram seus feitos. Se fosse perguntar hoje, muitos desses que eu falei aqui, talvez tem muitos de nós que não saberia dizer o que eles representaram, o que eles fizeram. Mas eu estou nesta noite falando para você de um rei. Este rei, o tempo não pode apagar a sua história. Este rei, a geração moderna não pode apagar a sua história, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que é Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Jesus Cristo, se eu fosse trazer para você nesta noite a história completa de Jesus Cristo, seria uma história diferente daquela que lhe ensinaram na escola. Seria uma história diferente daquela que as aulas de religião lhe ensinaram. Seria uma história diferente daquela que o seu tio ou sua tia contou para você quando você era pequeno. Jesus Cristo, ele não foi só um homem bom que fez milagre, não. Jesus foi mais do que isso. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou pão. Jesus preocupava com a situação da humanidade. Jesus não queria só nome de rei. Jesus não queria só título para ficar na história. Jesus não queria somente o seu nome escrito no cartaz da fama. Jesus Cristo, ele se preocupava com o bem-estar da sociedade da sua época e se preocupa até os dias de hoje. A Bíblia nos fala, meu amigo, minha amiga, que Jesus Cristo, ele foi um projeto encarnado de Deus para a terra. Colossenses narra dizendo assim: e ele, tendo personalidade divina, ele tornou-se um ser humano nascendo do ventre de Maria e cresceu e morreu uma morte terrível, uma morte de cruz. Jesus Cristo, ele tinha tudo, ele era parte da Trindade nos céus. De repente o grande Deus chega e fala: meu filho Jesus, eu tenho uma missão para ti, eu tenho uma responsabilidade para ti. Jesus Cristo para, irmão Valmir, Jesus Cristo para e fala assim: mas qual é esta missão? E de repente Deus fala: você vai descer a terra, tomar forma humana, e você vai salvar aquela geração, porque aquela geração é imagem e semelhança de Deus. E você que está aqui nesta noite, eu quero lhe dizer com todas as letras: você é imagem e semelhança de Deus. É por isso que as coisas talvez não caminham bem na tua vida, na minha vida. É por isso que as dificuldades chegam, é por isso que a enfermidade chega, é por isso que a nossa família, ela é afligida todos os dias. Sabe por quê? Nós não somos qualquer um, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós vemos que Jesus Cristo, ele recebe aquela missão, todo elétrico, todo empolgado, porque ele haveria de descer na terra, não para morrer numa cruz e sair como derrotado, mas ele haveria de descer numa terra, morrer para comprar esta humanidade, comprar o Brasil, comprar Minas Gerais, comprar a cidade de Lagoa Grande, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e se encontra vivo aqui nesta noite. Se você acredita que ele está aqui, levanta a sua mão em cima e glorifique a ele, porque ele vai fazer
território que ele governava, dizendo: todas as crianças devem ser apresentadas, e se os pais não apresentarem, as crianças devem ser mortas. Esta era uma maneira, era uma tática, era uma estratégia dele matar todas as crianças e terminar a história de Cristo. A Bíblia nos fala que o Deus que nós servimos é um Deus do oculto, do escondido, do profundo. Revela o que você pensa, revela o que você conversou só com sua esposa, revela os seus problemas que você está vivendo entre quatro paredes. Ei, Deus vai revelar problemas desta noite. A Bíblia diz que Deus, ele revela a José. José chama Maria, mãe de Jesus, e fala: vamos embora, porque vem uma perseguição. Jesus cresceu, e aos seus 12 anos, Jesus se encontra ali no templo, falando desta palavra, conversando desse evangelho, anunciando o evangelho que pode curar, que pode transformar. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, aos 12 anos, a sua preocupação não era com a internet. Jesus, aos 12 anos, a sua preocupação não era com um computador ou uma bicicleta nova. Jesus, aos 12 anos, a preocupação dele era com esse livro, porque este livro é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus Cristo estava preocupado com isso. A Bíblia nos narra dizendo que a história de Jesus, ela ficou um pouco oculta dos seus 12 anos e retorna aos 30 anos de idade. De repente havia um pregador barulhento chamado João Batista. Ele estava pregando nas beiras do Rio Jordão e batizando aqueles que aceitavam a palavra. Jesus Cristo vem entre os candidatos do batismo, e quando João, lá do meio das águas do Rio Jordão, eu fecho os meus olhos, parece que eu vejo a cena, João batizando. A história dizia que João batizava mais ou menos 5.000 pessoas, ele e seus discípulos, por dia. Era uma grande conversão de almas, era uma grande missão missionária, era um grande projeto evangelístico, era um grande projeto missionário. De repente, João, lá do meio do Jordão, ele levanta os seus olhos, eu fecho os meus olhos e convido você a fechar, parece que eu vejo a cena. Jesus Cristo vem em meio aos candidatos. Jesus Cristo não trazia uma estrela na testa dizendo que era Jesus. Jesus não trazia uma faixa, Jesus não trazia internet, Jesus não trazia televisão, porque ele não precisava de fama, ele era fama. Jesus não precisava de anúncio, ele era anúncio. E de repente a Bíblia fala que é João, ele olha e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que tira o pecado do mundo? Não é pastor. O que tira o pecado do mundo não é igreja. O que tira o pecado do mundo não é religião. O que tira o pecado do mundo não é a política. O que tira o pecado do mundo não é o cardiologista. O que tira o pecado do mundo não é o psicólogo. O Cordeiro que tira, Jesus que tira, Jesus que perdoa o homem dos seus pecados. A nossa natureza é pecadora. A inveja tenta nos denominar. Ei, a inveja tenta dominar o meu dia a dia. Ei, as coisas más tentam falar mais alto. As obras da carne tentam prevalecer. A bebida tenta roubar os sonhos. As drogas tentam roubar o futuro. Mas Jesus é que tira o pecado do mundo. E as pessoas podem te olhar diferente pelo seu estado atual, pelo que você se encontra fazendo no momento. Mas Jesus não te olha diferente. Ele morreu para perdoar os seus pecados e você vai estar livre, livre, livre. Quem está livre nessa noite? Levanta a sua mão e adore a Ele nesta noite. Jesus Cristo, quando Ele começa a sua missão ali no deserto, passando pelo batismo nas águas com João Batista, na sua idade aproximada de 30 anos, já consciente do que ele queria e do que ele não queria, irmão jovem Samuel. Jesus Cristo chega a João Batista com 30 anos, maturidade perfeita, e ele fala assim: eu vim para ser batizado. João Batista fala assim: eu não posso te batizar, porque João, porque tu é maior do que eu. João pregava assim: eu batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Ele batiza com fogo e Espírito
Santo. João estava de frente dele. E aí João falou assim: eu não posso te batizar. Jesus Cristo fala assim: João, permita-me que eu passe pelo batismo para cumprir com toda a justiça divina dos céus. Jesus Cristo é batizado. E Jesus Cristo, depois do batismo, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Quando Jesus chega no deserto, era escassez de pessoas, era escassez de alimento, era solidão, angústia, tristeza. O deserto é um lugar onde você não tem amigos. O deserto é um lugar onde aqueles que te abraçavam dizia que era amigo, vira as costas para você. O deserto é quando a sua vida vai bem, você tem pessoas na sua casa todo dia, todo final de semana, assando carne, te abraçando. Mas quando as coisas ficam difíceis, os seus amigos vão embora. O deserto é isso. Jesus estava no deserto, e quando ele estava no deserto, meu Senhor e minha Senhora, as coisas não eram favoráveis. No deserto, Jesus estava lá com fome, e com fome, irmão Carlinho, ele estava. De repente a Bíblia diz que Satanás chegou até Jesus. Olha bem, Satanás foi até Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero profetizar a tua vida nesta noite, meu Senhor e minha Senhora. As pessoas desta terra, dessa cidade, talvez não te valorizam pelo seu estado, pela casa que você mora, pelo trabalho que você faz, mas eu quero lhe dizer, há um Jesus maior, que ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida, ele vai transformar a tua família. Nesta noite ele vai fazer obra especial. Jesus Cristo no deserto, ele vence a tentação. Os momentos de maior dificuldade do ser humano são os momentos de maior fragilidade do próprio ser humano. Nos seus momentos de maior dificuldade, as coisas vêm de maneira fácil, mas aquilo que vem de maneira fácil vai embora de forma fácil. Quando você está na dificuldade, vem os maus conselhos. Quando você está na dificuldade, vem as más propostas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos cometer um crime aqui, um crime ali. É sempre assim. E de repente você pensa: mas a minha vida está ruim mesmo, eu vou entrar por esta vida, mas a minha vida está ruim mesmo, eu vou usar um pouco de droga, mas a minha vida está ruim mesmo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas eu quero lhe dizer, isso é conversa fiada do diabo. A tua vida não está ruim, porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus vai fazer milagre na tua vida nesta noite. A Bíblia diz que Jesus, depois do deserto, ele resiste à falta de pão. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala que depois que ele termina a sua jornada no deserto, sabe o que ele faz? Ele não vai tirar férias. Sabe o que ele faz? Ele não vai viajar. A Bíblia fala que ele é dirigido pelo Espírito a requisitar 12 homens que comporiam o seu ministério. Ele escolhe 12 homens e ele chega a eles e fala assim: vem comigo, qual a sua profissão? E ele disse assim: eu sou pescador de peixe. Jesus fala assim: tu não vai pescar mais peixe, tu vai pescar almas, porque almas é melhor do que peixe. Ei, tem pessoas aqui nesta noite que Jesus está te chamando para algo diferente que você nunca viveu na tua vida. Você pode ter experimentado de tudo, você pode ter viajado em inúmeras cidades, mas o que eu estou te oferecendo nesta noite é mais do que uma viagem, é mais do que um trabalho, é mais do que uma casa, é mais do que um emprego, é mais do que uma conta alta, é mais do que uma faculdade, é mais do que uma posição na sociedade. Eu estou oferecendo a você o poder de Deus na tua vida, que vai mudar a tua história completamente. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele convoca 12 homens, e ao convocar aqueles 12 homens, Jesus inicia um ministério poderoso. Ah, que ministério poderoso! Ei, se Jesus Cristo estivesse com aqueles 12 homens dos dias de hoje, o que seria dos nossos ministérios hoje? O que seria das nossas disputas religiosas hoje? O que seria da nossa infantilidade religiosa hoje? O que seria dessas barreiras que nós colocamos hoje para falar do nome do Senhor Jesus Cristo? O ministério de Jesus era perfeito.
Jesus chegava, curava paralítico, cego. Jesus restaurava casamento. Jesus repreendia o suicídio. Jesus mandava embora a depressão. Jesus curava AIDS. Jesus curava ossos. Não tinha nada que pudesse